Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Flávio Galvão Gonçalves, sou de Aracaju, sou responsável pelo serviço de tomografia e ressonância cardiovascular do Hospital São Lucas, da CLIMED, e membro da equipe de ressonância e tomografia cardiovascular do Hospital Universitário. O que nós vamos trazer para vocês hoje é esse trabalho que está em vias de publicação. A gente tem apenas a versão manuscrita no site, na versão online da JCCT, edição atual de julho e agosto. E na verdade trata-se de um subestudo de um trabalho publicado no ano passado que trouxe para a gente o valor da angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes encaminhados para cineangiocoronariografia para investigação de doença arterial coronariana crônica. Como racional, a gente conhece bem a eficácia e a segurança da angiotomo de coronárias em pacientes de baixa a intermediária probabilidade de DAC. Isso já foi extensamente demonstrado na literatura, inclusive com avaliação comparativa de 70 estudos entre 95 e 2015, mostrando que nessa população a angiotoma é superior em termos de custo-efetividade. No entanto, nos pacientes de alta probabilidade de DAC, os guidelines ainda recomendam o CAT como primeira linha diagnóstica. O estudo original, publicado em novembro do ano passado, também chamado de CAT-CAD, foi um estudo prospectivo, randomizado, unicêntrico. Nesse estudo, a prevalência de DAC na população geral foi de 53%, mostrando que realmente foi uma população de alta probabilidade de DAC. E nesses pacientes desse trabalho, né, desses pacientes com alta probabilidade de DAC, o angiotomo pôde de forma segura reduzir o número de procedimentos invasivos. Só para mostrar, para dar um embasamento, né, a gente tem os dados do trabalho original. Foi um trabalho com 120 pacientes, né, 60 de cada braço, e foi um trabalho bem randomizado, né, não houve diferença entre os grupos, todos os fatores que você considerar foram iguais entre os grupos, né, dados demográficos, fatores de risco em geral. E o resultado desse trabalho foi bem interessante, né? Aqui em cima a gente tem o percentual de procedimentos invasivos. Então, no grupo da angiotomo, a gente teve apenas 35% de procedimentos invasivos contra 98% no grupo da cineangiocoronariografia direta. E o que é mais interessante ainda, né, o que é mais impactante talvez, né, você manda o paciente para a cineangiocoronariografia na intenção de você fazer algum procedimento, né, de você tratar a artéria, ou fazer angioplastia, ou fazer revascularização cirúrgica. Porém, nesse grupo que foi encaminhado diretamente para a cineangiocoronariografia, 70% não teve nenhuma, não foi submetido a nenhuma intervenção percutânea ou cirúrgica. Enquanto no grupo da angiotomo, né, apenas 8% que foram encaminhados para procedimento invasivo não foram submetidos a nenhum procedimento. Ou seja, a gente teve apenas 8% de pacientes que foram encaminhados sem indicação de fazer procedimento. Enquanto na cineangiografia a gente teve aí, né, 70% de pacientes que foram encaminhados sem posterior revascularização. E por que a gente consegue reduzir tanto o número de revascularização quanto o número de CATs brancos, digamos assim, né? Por dois cenários, na verdade, né? Porque a gente consegue delinear dois cenários. Primeiro é esse paciente que está ilustrado aqui, que é um paciente que tem, apesar de ter doença coronariana, ele não tem doença obstrutiva. Então é um paciente que não tem indicação de se fazer cineangiocoronariografia, porque o tratamento aqui é clínico, né? Não tem o que intervir aqui. Então isso você consegue detectar de forma clara pelo angiotomo, e é um paciente que vai evitar o procedimento invasivo, apesar de ser um paciente muitas vezes com alta probabilidade de DAC. Outro cenário que pode eventualmente ocorrer é esse aqui. É um paciente que tem lesão obstrutiva, mas são lesões obstrutivas que não têm indicação de intervenção percutânea ou cirúrgica, como nesse caso, uma lesão na diagonal, num vaso de pequeno calibre, que não é passível de angioplastia, né? Então é um paciente que você, apesar de você detectar a doença coronariana, você não vai encaminhar ele para um procedimento invasivo, que você não vai conseguir intervir, você não vai ter indicação de intervir. Então, qual é o objetivo do trabalho atual, né? Desse trabalho em questão, né? O objetivo do trabalho é avaliar os desfechos do ponto de vista econômico, o impacto econômico nessa estratégia de se fazer angiotomo ao invés de se mandar diretamente para o cateterismo. O nosso follow-up foi de 3 meses, né? Um follow-up relativamente curto, né? O que foi considerado em termos de custo, né? Todos os exames que foram feitos, né? Então, angiotomo, CATS, angioplastia,
revascularização cirúrgica, testes funcionais, estentes implantados e visitas médicas, ou seja, na verdade, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Como é que foi calculado o custo, na verdade? Né? Qual foi a fórmula que se usou para chegar ao custo? Né? O número de procedimentos específicos, né? Número de CATs, número de testes funcionais versus o custo. Especificamente para procedimentos invasivos, foi usado o guia de pagamento e de reembolso, né, de procedimentos, né, um guia que é um guia americano, que é o guia que guia os convênios para poder, que embasa os convênios para poder pagar os procedimentos. De forma interessante, assim, é bom a gente citar, as angioplastias que foram feitas no mesmo procedimento do CAT foram consideradas apenas o preço da angioplastia, não foi considerado o preço do cateterismo e da angioplastia, apenas o da angioplastia. Né? Esse é um exemplo da tabela, né, a tabela que foi usada, que é o guia de procedimentos, de pagamentos e reembolso de procedimentos de 2015, é uma tabela americana, né, que mostra os respectivos os diagnósticos terapêuticos e os respectivos custos. A análise estatística foi uma análise intent to treat, né, as variáveis contínuas foram comparadas através do teste de Student e as variáveis categóricas através do teste de Pearson ou Fisher. E os dados foram calculados através do Medicalc e foi considerado uma análise estatística abaixo de, quando o P foi significativo, quando foi abaixo de 0,05. Em termos de resultado, a gente tem três categorias, na verdade, que são as categorias de diagnóstico, de tratamento e o total. Então, em termos de diagnóstico, né, a gente teve uma redução significativa de custo diagnóstico, né, 836 dólares por paciente contra 2.284 dólares por paciente no grupo da cineangiocoronariografia. Enquanto que no grupo do tratamento a gente teve 3.794 dólares por paciente no grupo da angiotomo contra 6.097 dólares por paciente no grupo da cineangiocoronariografia. E no total também a gente teve uma diferença importante, né? 4.630 dólares por paciente no grupo da angiotomo contra 8.380 dólares por paciente no grupo da cineangiocoronariografia. Né? Então, nas três categorias, tanto diagnóstico como terapêutica como total, a gente teve uma diferença significante. Quando você olha para o gráfico, você tem isso de forma mais ilustrativa. Né? Então, aqui a gente tem os custos diagnósticos, né? 2.284 num grupo contra 800 em outro, uma redução de 63% nos custos. E quando você vai para o total, a gente tem uma redução de 55%. Isso tudo foi significativo. Né? Então a gente conseguiu realmente uma redução em todos os aspectos, conseguiu se reduzir os custos do tratamento e do diagnóstico. Né? Quando a gente vai para a discussão, algumas coisas são postas em discussão no trabalho. Primeiro que assim, os dados principais do trabalho são coerentes com os demais dados da literatura, demonstrando que a maioria dos CADs realizados em todos os trabalhos demonstrados não mostram DAC significativa. E apenas 25 a 50% dos pacientes encaminhados para CAT recebem revascularização, um percentual relativamente baixo. Em relação à redução de custos, né, a redução de custos foi, tanto como eu mostrei, né, tanto diagnóstico quanto terapêutico. Isso resultou muito provavelmente de menos revascularização, que talvez seja explicada por um menor reflexo óculo-estenótico, né, o que o autor considera é que lá no procedimento, né, já estando lá com o cateter na mão, é mais fácil você tratar indiscriminadamente, né? Muitas vezes lesões intermediárias ou lesões que talvez pudessem ser tratadas clinicamente. Então, você estando no cateterismo, a tendência de você revascularizar é maior, sendo que isso não houve diferença em termos de mortalidade, né, nem de mortalidade nem de internação nesse curto período. Em relação a trabalhos anteriores, o Conserve foi publicado na mesma época do CADICAT. Ele mostrou uma redução de 57% nos custos, né? Então foi um resultado semelhante, porém foi uma população de mais baixo risco. Enquanto no Conserve a gente teve 33% de incidência de DAC, né? De prevalência de DAC, na verdade, no trabalho atual a gente teve 53%. Então foram populações diferentes, né? Então a gente tem que analisar de forma diferente. E o estudo plataforma, que teve uma redução de custo menor, né? 32% apenas, né? Com essa estratégia, seguindo essa mesma estratégia. Porém, foi uma população de menor risco e foi usado o FFRCT em todos os pacientes do grupo da tomo. Então, na verdade, só o uso do FFRCT já encareceu aí o braço da angiotomo. Né? Por isso que a redução de risco foi menor. Em relação a limitações, né, o próprio autor cita algumas limitações.
Primeiro que a taxa de eventos foi baixa, na verdade, nesses 3 meses foi zero, né, de eventos nos dois grupos. Então talvez a gente tenha, talvez haja necessidade de estudar esses pacientes por mais tempo e talvez até grupos mais robustos, né, grupos maiores, para poder realmente você ter um efeito e confirmar a segurança dessa estratégia. Os custos foram simulados, né, houve uma simulação de custos, né, não foi o gasto real, não foi aquele gasto que foi lá contabilizado, né, então na verdade a gente não sabe como é que isso vai, como se comportaria no mundo real, né. É, Alguns pacientes de grupos específicos foram excluídos, como os renais crônicos, obesos e portadores de arritmia. Então a gente tem que tomar cuidado em expandir, né? Quando a gente for expandir para esses grupos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter essa ressalva. E a outra ressalva é que foi um trabalho unicêntrico, né? Num centro de alto volume de angiotomo e uma expertise muito grande, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, serviços pequenos que estejam começando, com pessoas menos experientes, né, que estejam ainda em treinamento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque realmente foi um grupo com expertise grande e conseguiu realmente ter bons resultados aí, né? Então, essas foram as considerações do trabalho, né? Espero que tenham gostado e tenham um bom dia a todos.